sobre esse clique. Agora não. Vamos nos preocupar com o sopro aqui em violeta. Observem como ele apaga B1, então esse tum não é audível, porque o sopro encobre B1. Você não tem tum, não, é só sh. O sopro é chamado de holossistólico, holo todo, porque ele pega toda a sístole. Observem que ele não é como o da estenose aórtica, que sobe e desce, faz sh, sh. Não, ele faz só sh, sh, sh. Ele é constante durante toda a sístole e termina logo com a segunda bulha. Tá. Então, esse sopro, que na minha opinião é o mais fácil de ser identificado na ausculta, é holossistólico, encobre B1 e fica assim. Tá. 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 Quanto mais grave, claro, mais alto será o sopro. Um sopro de, por exemplo, 5 em 6 cruzes deve ser tá. Tá. Um sopro de 1 em 6 cruzes, difícil de ser audível, tá. 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 Observem aqui como a válvula mitral normal, realmente parece a mitra, o chapeuzinho do Papa, daí o nome mitral, as cordoalhas tendíneas, os músculos papilares, e aqui uma válvula mitral insuficiente, representado aqui também a volta do sangue, o refluxo do sangue para a intimidade do átrio esquerdo no momento da sístole, causando esse sopro sistólico, holossistólico, que é o sopro da insuficiência mitral. Tá. E finalmente, vejamos o sopro da estenose mitral. Agora, o problema é o estreitamento da válvula mitral. Claro que durante a sístole, a válvula mitral vai se fechar normalmente, porque o ventrículo esquerdo contrai, a pressão intraventricular esquerda fica maior do que a pressão dentro do átrio esquerdo, e a válvula se fecha normalmente. Afinal, o problema não é insuficiência, é estenose. Então, se a válvula se fecha normalmente, já que ela não está insuficiente, o sangue não refluirá para o átrio esquerdo, a sístole é limpa, isenta de sopros. Tum, tá. Logo que o ventrículo esquerdo, porém, começa o seu relaxamento, a pressão intratrial esquerda fica maior do que a pressão intraventricular esquerda, o que leva à abertura da válvula mitral. Essa válvula, todavia, está estenótica. Se ela está estenótica, vejam aqui, ela é representada com esse achurado, significa que ela está estreitada, estenótica, o sangue passará com dificuldade, com turbilhonamento do átrio para o ventrículo esquerdo, causando um sopro que se inicia logo que começa a diástole, logo que a válvula se abre. Essa válvula, porém, assim que se abre, causa um ruídozinho metálico, o chamado estalido de abertura mitral. Imaginemos que essa válvula está pesada e por causa disso, na hora que ela abre, ela faz esse ruídozinho. Dec, dec. Esse é o estalido de abertura mitral. Assim que se faz esse estalido, aí sim, o sangue começa a entrar no ventrículo esquerdo, depois que a válvula abriu, e gera um sopro que é caracteristicamente de baixa frequência, grave, parecendo o ruflar dos tambores num circo. Daí o apelido dele, ruflar diastólico. Então, à medida que o ventrículo esquerdo se enche da diástole, esse ruflar continua. E vocês devem se lembrar que no terço final da diástole ocorre a sístole dos átrios, não a sístole ventricular, da qual estamos falando desde o início da aula. Não, a contração dos átrios, que termina de encher o ventrículo. Ora, essa contração atrial se dá no terço final da diástole. Então imagine, durante toda a diástole, o sangue está enchendo o ventrículo, causando esse sopro grave, mas no finalzinho, no terço final da diástole, o átrio se contrai. O que vai acontecer com esse sopro? Tenho certeza que muitos já adivinharam.
Quando o átrio contrai, o sangue vai passar com mais velocidade ainda do átrio para o ventrículo esquerdo, porque ele vai ser impulsionado por essa contração atrial. É como se fosse um pontapé final no sangue. Claro que isso é uma metáfora, gerando maior velocidade para esse sangue, o sangue passa com maior violência e aí o sopro aumenta, ele cresce no final da diástole, levando ao que nós chamamos de reforço pré-sistólico. Então, se o sopro vinha fazendo no terço final da diástole, ele faz, ele sobe, ele cresce, ele aumenta de intensidade. Então, temos aqui o desenho do sopro da estenose mitral, que, na minha opinião, é o mais difícil de ser identificado no paciente, é o mais complexo dos sopros. Temos aqui a sístole, que é limpa, porque, afinal, durante a sístole, a válvula mitral se fechou e ela não está insuficiente, então não há refluxo do sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, não há sopro na sístole, a sístole é limpa. Tá. Logo depois que se fecharam as válvulas pulmonar e aórtica, ou seja, assim que começa a diástole, as válvulas mitral e tricúspide se abrem, o sangue começa a passar por uma válvula mitral estenótica, aqui há um belo desenho, uma bela ilustração da válvula mitral normal e da válvula mitral com a sua diminuição do orifício de abertura, portanto uma válvula estenótica. Então, no início, no comecinho da diástole, você já tem o sangue passando por uma válvula estreita, turbilhonando, causando o sopro da estenose mitral. Um sopro grave, parecendo um ruflar de tambores. Como se o sopro é grave, ele é melhor audível com a campânula do estetoscópio. E percebam também que, como dissemos, imediatamente antes do sopro, existe aqui um tracinho vertical representando o estalido de abertura mitral. Aqui em REC. É um ruído curto, seco, metálico, que se deve à abertura de uma válvula mitral pesada. REC, 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 que ocorre imediatamente antes do início do sopro. Então nós temos a segunda bulha, que é a norma fonética, o estalido, e o sopro. E, como falamos, no terço final da diástole, o átrio esquerdo se contrai, reforçando o sopro, aumentando a velocidade da passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, causando um crescendo. Um crescendo nesse sopro. E depois B1 de novo. Vocês devem estar estranhando B1 hiperfonética. Por que será que B1, a primeira bulha, está hiperfonética? Daqui a pouco eu explico. Vamos primeiro nos concentrar na ausculta desse sopro. Vejam, acreditem em mim, depois eu explico por que TUM é hiperfonética. TUM é hiperfonética, sístole limpa, sem sopros, norma fonética, é a segunda bulha, REC, o estalido de abertura mitral, o sopro grave, o flar diastólico, e o reforço pré-sistólico. E a primeira bulha de novo, que é o fechamento das válvulas mitral e tricúspide, dando início a um novo ciclo cardíaco. Então, na vida real, vocês vão perceber, nada é assim tão simplório. Você não vai escutar REC, não. Você vai escutar isso de forma muito mais complexa. Talvez assim, mas treinando o ouvido nos aplicativos de ausculta, no YouTube, nos próprios pacientes, gradativamente, com muita perseverança, com denodo, o aluno vai condicionando o ouvido a ver o desenho, a enxergar cada componente e acredita em mim, é muito recompensante quando você ausculta o sopro da estenose mitral e consegue decifrar cada um desses componentes. E por que será que a primeira bulha é hiperfonética na estenose da válvula mitral? Então, vamos tentar entender com calma. À medida que o sangue enche o ventrículo esquerdo, a válvula mitral abriu, começou a diástole, começou o período de enchimento do ventrículo esquerdo. A válvula mitral funciona
mais ou menos como a boia de um tanque de gasolina de um carro. Quanto mais o ventrículo esquerdo se enche, essa válvula que abriu vai se fechando paulatinamente. Então, se você tem no final da diástole um ventrículo esquerdo muito cheio, a válvula, que foi cada vez mais se fechando, vai estar quase fechada. Se no final da diástole, contudo, você tem um ventrículo esquerdo muito vazio, a válvula vai estar muito aberta, porque ela vai se fechando à medida que o ventrículo esquerdo enche. Se ao final da diástole, entretanto, você tem um ventrículo esquerdo mais ou menos cheio, ele não está nem muito cheio, nem muito vazio, a válvula vai estar a meio caminho de ser fechada. Isso em qualquer um de nós, isso em indivíduos normais. Contudo, nós vimos que a válvula mitral está estenótica. Quer dizer, no início da diástole, ela abre, mas à medida que o ventrículo esquerdo vai se enchendo, a válvula mitral, vai se fechando menos do que o normal, porque afinal ela está com as suas paredes pesadas, espessadas, e isso faz com que no final da diástole ela esteja, a válvula mitral, mais aberta do que o normal. Ora, se isso acontece, ao final da diástole, quando o ventrículo esquerdo contrai, essa válvula que está mais aberta do que o normal tem que viajar uma distância maior para se fechar. E esse impulso adicional faz com que a válvula se feche com maior impacto, com maior força. É como se eu fosse fechar uma porta e fechasse a porta de longe. Eu abrisse muito a porta e empurrasse a porta com a porta muito aberta. É claro que a inércia fará com que o som do fechamento da porta seja mais impactante, seja tonitruante. Tá! Não é assim? Então, a primeira bulha, quando temos estenose mitral, é hiperfonética por esse motivo. Por isso que no desenho que acabamos de mostrar, o tum, que é a primeira bulha, está grandão. Na estenose mitral, você tem hiperfonese de B1, da primeira bulha. Acontece que essa situação hiperfonese de B1, justificada por esse mecanismo, a válvula muito aberta no momento em que o ventrículo contrai, tem que viajar muito, esse mecanismo vale para as estenoses mitrais leves e para as estenoses mitrais moderadas. Nas estenoses mitrais severas, quando a válvula já está calcificada, mesmo levando em conta esse mecanismo, a válvula muito aberta, as paredes da válvula estão tão pesadas, a válvula está calcificada, que mesmo viajando bastante, mesmo pegando muito impulso, o impacto entre as mesmas é pouco expressivo. Então, na estenose mitral severa, calcificada, você deixa de ter a hiperfonese de primeira bulha, de B1, o tum alto, e passa a ter hipofonese de B1, tum baixinho. Porque o mecanismo da válvula está muito aberta, não dá mais conta de justificar a altura grande de primeira bulha. O que predomina agora é o fato da válvula estar calcificada, pesada, e mesmo viajando bastante, a primeira bulha passa a ser hipofonética. Resumindo, na estenose mitral leve e moderada, temos o tum, primeira bulha hiperfonética. Na estenose mitral severa, calcificada, nós temos o tum, primeira bulha hipofonética. Hoje, então, nós vimos os sopros da estenose aórtica, da insuficiência aórtica, da insuficiência mitral e da estenose mitral. Mas o que dizer dos sopros do coração direito, das válvulas pulmonar e tricúspide? Ora, os sopros do coração direito seguem os sopros do coração esquerdo. O que quer dizer isso? Se você tem um sopro de insuficiência tricúspide, o raciocínio é o mesmo que o raciocínio do sopro da insuficiência mitral. Você vai ter um sopro holossistólico que apaga a primeira bulha, termina com segunda bulha normofonética. A diferença será
onde auscultar esses sopros. Se você tem um sopro de estenose pulmonar, esse sopro vai se equivaler ao sopro da estenose aórtica, um sopro piramidal, com hipofonese de segunda bulha, tá? Só que o que vai mostrar a diferença na ausculta de um paciente é onde auscultar esse sopro. Então, se você aprendeu os sopros do coração esquerdo, automaticamente você também já aprendeu os sopros do coração direito. E onde nós auscultamos esses sopros todos? Insuficiência mitral, estenose mitral, etc. Então, primeiro, vamos começar com sopros aórticos. O sopro da estenose aórtica é melhor audível no foco aórtico, que nós já sabemos onde é, aqui no segundo espaço intercostal, à direita do externo, e também no foco aórtico acessório, que é no terceiro espaço intercostal, à esquerda do externo. E esses sopros, os sopros da estenose aórtica, podem muitas vezes se irradiar para cima, para a fúrcula e para as carótidas, principalmente carótida direita, e para os outros focos também. O sopro da insuficiência aórtica também tem uma irradiação igual. Já os sopros da insuficiência mitral e da estenose mitral são melhor audíveis no foco mitral e muitas vezes se irradiam para a axila, algumas vezes até para o dorso, quando eles são muito intensos, e também para o foco tricuspídeo. Já os sopros tricuspídeos, quando irradiam, muitas vezes irradiam pela borda external esquerda e também para o foco mitral. E finalmente os sopros pulmonares, quando irradiam, muitas vezes irradiam para a fúrcula e para a carótida esquerda. Quanto mais intenso um sopro, maior a probabilidade de que ele se espalhe no precórdio, que ele vá para carótidas, que ele se irradie. Assim nós concluímos nossa aula de hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente os elogios, os incentivos que muitos alunos me deram e gostaria especialmente de agradecer ao Vitor Ferro, que é aluno lá da nossa Faculdade de Medicina, da Uniub, que está sempre me ajudando na confecção desses vídeos. Sem ele, esses vídeos não seriam possíveis. É um aluno extremamente dedicado, um dos melhores alunos que eu já tive. Muito obrigado, Vitor. De nada, Lineu. Pode contar sempre.